Boa noite, meu nome é Luiz Antônio da Silva Marçom. Eu vou mostrar hoje o que foi desenvolvido aqui no projeto de desenvolvimento mobile da minha parte. Eu fiquei responsável na parte de autenticação de usuário e também em relação a principalmente padronização das telas que estavam inconsistentes em relação ao projeto 1. Então, vindo aqui para mostrar inicialmente, a gente tem a nossa tela de login, a tela inicial, e ao clicar em criar minha conta, a gente é redirecionado para a tela de criar nova conta. E aqui no register.js é possível observar inicialmente algumas importações. Aqui a gente tem bastante as importações de estilo da tela e também a importação de funções create user with mail and password para fazer a conexão junto com o Firebase, que é o nosso banco de dados, na parte de autenticação. O auth mode, que é a conexão com o banco de dados, e também o auth styles, responsável pela estilização das telas, dos componentes. Inicialmente, é possível observar que é exportado a função padrão do sistema de register, e aqui no começo tem as constantes que são reflexo do que o usuário deve inserir aqui, o loading do carregamento da tela e a emissão de notificações caso algum campo seja preenchido incorretamente. Vindo aqui nas funcionalidades tem o Use Effect, que ele é responsável pelo carregamento inicial da página, e aqui a gente pode ver o Handle Register, com um método assíncrono, e um Arrow Function, responsável principalmente pela manipulação ali dos campos, o que foi preenchido, o que não foi, caso o usuário preencha algo incorretamente, o sistema notifica isso a ele. A primeira condição do sistema é que o usuário ele deve preencher todos os campos da tela de nova conta. Então aqui ele verifica se o e-mail está diferente, caso não tenha o e-mail, ele entra nessa condicional, ou também a condicional onde o usuário não insere a senha, ou a confirmação de senha. Vale citar também que o trim ele é responsável para evitar que o usuário preencha incorretamente alguns campos sem perceber. Então, basicamente, muitas vezes o usuário pode estar vindo aqui preencher o seu e-mail, ele às vezes dá um espaço e começa a preencher. Isso daí acaba gerando uma inconsistência no sistema. E o trim ele é responsável justamente para corrigir esse tipo de erro. Vindo aqui, a gente pode observar a certificação, que ao clicar em cadastrar, ele valida se os campos estão preenchidos ou não, e caso não estejam, ele pede para que o usuário, por favor, preencha todos os campos. Além disso, tem a condicional de repetição de senha, que caso uma senha seja diferente da outra, ele emite a notificação, o campo deve repetir a senha corretamente. E além disso, tem esse try, e com o método create user with mail and password de maneira assíncrona também, com a wait. E aqui a gente pode observar algumas outras validações. Primeiro, caso o usuário ele logue com sucesso, é emitida a notificação de login feito com sucesso, faça o seu login. E puxando um pouco para baixo, tem alguns códigos de erro. Esses códigos eles são responsáveis pela validação ali, mas responsável pelo banco de dados. Onde aqui ele tem WAF and Mail Already in Use, que ele verifica no banco de dados se o e-mail está em uso ou não. WAF Invalid Mail, que caso a formatação do e-mail esteja incorreta, ele emite essa notificação. WAF Weak Password, caso a senha tenha menos 6 caracteres, é uma senha fraca. E por fim, se o sistema acabe dando algum erro, ele emite ao usuário que não foi possível criar a conta e tente novamente mais tarde. Aqui, antes de mostrar o sistema no funcionamento padrão, a gente pode observar aqui a renderização dos elementos da interface. Bom, voltando aqui, como eu citei anteriormente, o usuário vem, ele pode preencher o seu e-mail. Então aqui, ao preencher o e-mail com a formatação correta, gmail.com. Aqui a gente vem na senha. Então, ao clicar na senha e colocar uma senha com 5 caracteres, vem aqui em repetir senha, aqui, e ao cadastrar, ele vai emitir notificação que a senha é fraca, use pelo menos 6 caracteres. Bom, como a gente colocou até o 5, a gente vem 6, 7, 8. E aqui embaixo, a gente vem 6, 7, para mostrar a notificação de inconsistência entre os campos de senha e confirmação de senha. Ao clicar em cadastrar, ele emite a notificação que o campo repetir senha difere da senha. E além disso, a gente tem a questão da formatação do e-mail. Então, ao vir aqui retirar o arroba, clicar em Done e tentar cadastrar, o campo deve repetir a senha. Vamos ajeitar isso aqui. E ao clicar aqui, o formato do e-mail está inválido. Ao ajustar a formatação do e-mail, a gente vem aqui, as senhas estão corretas, a gente clica em cadastrar
e o usuário ele é redirecionado para a tela de login. Ao finalizar o registro do usuário, é possível observar aqui no banco que ele já foi salvo automaticamente. E posteriormente, na tela de login, que o usuário ele é redirecionado ao finalizar o seu registro, a gente observa o campo de e-mail, senha, o botão de entrar, o criar minha conta e o esqueci minha senha. Então, vindo aqui no nosso arquivo JavaScript, a gente pode observar que no Redux tem o login slice, que ele é um trecho responsável por chamar o login. Ele armazena o e-mail e a senha do usuário no estado global do Redux, e ele define o estado inicial em um Redux chamado reduce_certLogin, que ele atualiza esses valores quando o action é disparado. Assim, qualquer parte do aplicativo consegue acessar ou modificar esse e-mail e senha através do Redux. Vindo aqui no arquivo principal de login, a gente pode observar alguns imports que são responsáveis pela renderização de toda a interface do usuário, a importação do AuthStyles, que é a mesma estilização utilizada nas telas de registro para manter todos os componentes no mesmo padrão, a importação da funcionalidade KidSign with Mail and Password, aqui do Firebase, responsável pela autenticação, o Auth Mode, na parte de configuração do banco em relação à aplicação, e aqui a gente já começa a entrar na parte da função de login. No início a gente pode observar o mesmo padrão feito nas telas de registro. Então aqui a gente tem as nossas constantes, onde ele recebe os objetos de e-mail, password e também a função que verifica se a credencial está preenchida corretamente ou não, emitindo as notificações de erro para o usuário. No começo, a gente pode observar a constante validate_login com uma error function, que inicia a parte condicional dos preenchimentos dos dados. Aqui ele faz a verificação se o e-mail não está preenchido ou a senha, ele emite a notificação, por favor preencha o e-mail e a senha. Posteriormente, ele entra na parte de Sign with Mail and Password, onde ele verifica a parte de preenchimento dos campos, ali mais diretamente ligado com o banco de dados. Então, se o e-mail ou a senha estiverem válidos, ele emite a notificação para o usuário. E aqui, ao preencher os dados, a gente vem aqui, luis@gmail.com, como já está no nosso banco de dados. Ao preencher a senha incorretamente, ele emite a notificação que não foi possível se autenticar. Sendo assim, ao finalizar o registro corretamente, o login, a gente vem aqui, preenche a senha do e-mail corretamente, clica em entrar e somos redirecionados para a tela Home, a nossa tela inicial da aplicação. A tela de recuperação de senha, onde o usuário pode inserir o seu e-mail e esse e-mail é enviado para a sua caixa de entrada, onde ele pode realizar a redefinição da sua senha. Vindo aqui no código, a gente pode observar que ele segue o mesmo padrão dos outros, onde possui a importação dos componentes que são responsáveis pela construção da interface. Ele compartilha também a estilização das telas de autorização para manter o mais padronizado possível. Ele faz o import por meio aqui do Send Password Reset Email, que é conectado com o banco de dados na parte de autorização, e o Auth Mode para a configuração do banco de dados. No geral, ele segue o mesmo padrão das outras telas, onde é possível ver as constantes de e-mail e a parte da envio de emitir as notificações para o usuário. Bom, Use Effect para a renderização inicial da tela. E aqui ele inicia essa constante Handle Recover, que é basicamente parte de recuperação, com a Error Function, que faz a parte de verificar o preenchimento dos campos e emitir as notificações para o usuário. Então aqui a gente pode observar que caso o usuário ele preencha corretamente, é emitido o alerta de sucesso que o e-mail foi enviado. Caso contrário, emite as notificações aqui que se o e-mail ele é inválido, emite a notificação e-mail parece ser inválido. E caso ele não entre em algumas dessas condicionais mais explícitas e acabe entrando em um outro tipo de erro, para não deixar o usuário sem saber o que está acontecendo, ele emite a notificação de que não foi possível enviar o e-mail. E aqui abaixo temos o return, responsável pela renderização dos elementos da interface. Então, basicamente, aqui ao inserir o e-mail, e-mail.com, ele emite o alerta de que o e-mail foi enviado com sucesso e é possível que o usuário verifique na caixa de entrada. Quando o usuário finaliza toda a parte de autenticação, ele é redirecionado para a home da aplicação.
onde aqui na tela home a gente pode observar que tem um campo de busca, de pesquisas, as pesquisas que são cadastradas na parte nova pesquisa, como o Samuel citou, e aqui foi decidido utilizar um scroll lateral para justamente otimizar e deixar mais prático para que o usuário consiga navegar entre as suas pesquisas cadastradas na sua aplicação. Agora, aqui na nossa aplicação Home, é possível observar que no início do código nós temos toda a importação da parte de componentes do React Native, os componentes internos, como a renderização aqui dos cards, com a imagem, o nome, a data, e aqui o menu lateral. E além disso, também temos a importação das funções Firestore, das ações que são mais relacionadas ali com o banco de dados. Em seguida, o componente ele define dois estados, o Search Term e o Card Data. O Search Terms ele é basicamente relacionado ao campo de busca, que aguarda os termos digitados pelo usuário para filtrar a pesquisa, e o Card Data, que ele armazena a lista de pesquisas que vem do banco de dados. Logo após, nós temos o Use Effect, que ele roda assim que a tela é carregada. Sendo assim, ele inicializa o Firestore, que é o banco de dados, ele acessa a collection de pesquisas, cria um listener para escutar isso em tempo real usando um snapshot. Então, sendo assim, ele sempre que houver uma atualização no banco, os dados são convertidos para um array e armazenados no Cards Data. Caso o componente esteja demonstrado, o listener ele é removido. Com os dados carregados, é feito um filtro para que essa lista mostre apenas os itens cujo nome contém o termo digitado pelo usuário. Depois disso, o código define as funções de abrir pesquisa, onde ela envia para o Redux todas as informações da pesquisa selecionada e em seguida ele navega para a tela de ações pesquisa. Basicamente aqui a gente consegue vir, realizar também preenchimento desses dados clicando nesses cards. Aqui para demonstrar um pouco melhor a função do campo de busca, ao digitar o termo faz de conta carnaval, aqui a gente pode inserir parcialmente que ele já realiza essa filtragem automaticamente. E ao voltar, remover todos os caracteres, ele volta a exibir toda a listagem de pesquisas que chegam lá do nosso banco de dados da Collection Pesquisas. E a renderização da interface ela começa com o side menu, seguido do conteúdo principal. E descendo um pouco mais o nosso código, a gente pode observar a constante abrir pesquisa, que ao clicar em alguma pesquisa aqui, ele te redireciona para a tela de ações de pesquisa. Além disso, também ele possui o componente responsável pela renderização dos cards para construir toda a estrutura e ele ser renderizado nesse modelo, onde tem o nome, os dados da pesquisa, que no caso é a data, e a imagem renderizados corretamente. Como eu mostrei anteriormente, ao clicar em um card você é redirecionado para a tela de ações e pesquisa. Aqui no nosso código nós temos o arquivo JavaScript responsável pelas ações de pesquisa, que ele faz todo o redirecionamento entre as páginas aqui ao clicar em determinados pontos dessa tela e também a renderização dos elementos da tela. E ao vir aqui e realizar uma coleta de dados, você consegue preencher algum desses aqui, como o Samuel já mostrou, e você recebe essa mensagem de obrigado por participar da pesquisa, que é basicamente carregado por esse arquivo JavaScript de agradecimento de participação, que ele aguarda o envio da pesquisa ali, do feedback do usuário, para que ele seja exibido na tela e o usuário receba a notificação temporariamente e já volte para a outra tela. Olá, sou Samuel e eu vou apresentar essa parte das pesquisas e como que funciona ela no banco de dados e no Redux. Primeiramente eu vou mostrar aqui a pesquisa Slice, que é o objeto que mantém as informações de uma pesquisa temporária. Então quando eu clico numa dessas pesquisas, eu vou acessar os dados dela temporariamente no aplicativo e não só no banco de dados. Também quando eu crio uma nova pesquisa, eu também acesso já os dados dela. E essas informações elas ficam salvas aqui no Reducer do set pesquisa, que salva todas as informações como ID, nome, data, imagem e as votações, né, de péssimo, ruim, neutro, bom e excelente. Bom, primeiramente então, no home, quando eu clico em nova pesquisa, eu sou redirecionado para essa página de cadastrar uma pesquisa. E aqui é basicamente a mesma coisa, mas eu posso, né, começar escolhendo um nome para pesquisa, Carnaval 2030. 01, 02, 2030.
E agora eu também posso escolher uma imagem da câmera ou da galeria. No caso da galeria de imagens, eu seleciono uma dessas duas imagens que eu deixei salvas aqui no meu emulador, para usar de exemplo. Ao clicar numa dessas imagens, eu chamo essa função pick_image, que ele abre a galeria, primeiramente, e da galeria eu vejo todas as mídias de tipo foto. Ao clicar nela, eu chamo essa função de converter para base 64 as informações da imagem. Então, eu tenho aqui primeiramente a imagem que vai ser o link da imagem, né? O URI da imagem que vai ser modificada, a largura e a altura que eu quero salvar, o formato que eu quero salvar, que é JPEG, e a qualidade dela eu coloquei como 50, que varia de 0 a 100, mas eu coloquei como 50 para que ela não ocupasse tanto espaço no banco de dados. Então aqui, depois de carregar essa imagem, eu leio a imagem e eu coloco ela, eu salvo ela como um texto, né, de base 64, para salvar no banco de dados. E esse texto ele fica salvo aqui no set image. Ao clicar em cadastrar, eu chamo essa função de cadastrar, que primeiramente ele cria um objeto com todas as informações que eu tenho, de nome, de data, de imagem e das votações. As votações começam tudo como 0, para eu poder incrementar depois. E eu adiciono esse objeto na minha collection. Quando eu abro essa tela, ele inicializa o banco de dados e ele traz do banco de dados a minha pasta, ou essa minha tabela de pesquisas. Então eu vou entrar dentro dessa tabela de pesquisas e dentro dessa tabela de pesquisas eu adiciono um dentro da tabela de pesquisa eu adiciono esse objeto de pesquisa com todas as informações. Ao adicionar essa pesquisa, o Firebase me retorna o ID dela dentro desse docref e todas as informações dele. Então eu crio um objeto contendo o ID e todas as informações que tem em pesquisa, todas as informações aqui. E eu clico e eu chamo essa função de abrir pesquisa. O que essa função faz? Ela recebe esse objeto item que eu passo aqui de nova pesquisa e dentro desse objeto eu adiciono no meu reducer, aqui no meu pesquisa slice, todas as informações que eu já tenho dela. Então eu adiciono o ID dela, que eu recebi do Firebase, o nome que eu escolhi, a data que eu escolhi, a imagem que eu escolhi, e os zeros aqui das votações. E finalmente navego para a página de ações pesquisa. Aqui na página de ações pesquisa, eu já estou com aquela pesquisa selecionada no objeto temporário do aplicativo. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, em coletar dados, dá para ver que o nome aqui já vai estar atualizado para o que você achou do Carnaval 2030, que é o nome da minha pesquisa. E também o meu relatório já vai estar atualizado. Obviamente que aqui está tudo zerado, então não tem nenhuma proporção no gráfico de pizza. Vou começar pela tela de modificar. Quando eu clico nessa tela, ele, igual a outra tela faz, ele primeiramente começa selecionando do estado de pesquisa do aplicativo do Redux, que é aquele estado temporário que tem a pesquisa salva. Eu seleciono a pesquisa e eu salvo ela numa constante, no objeto de pesquisa. E aí, né, os meus campos eles já são atualizados com as informações daquela pesquisa, de nome, data e de imagem. Eu também inicializo o banco de dados para poder fazer as alterações. E quando eu altero qualquer informação aqui, 2035, por exemplo, eu estou atualizando as informações dos estados e não ainda direto no banco de dados, nem no Redux. Mas quando eu chamo a função de editar, eu acesso o banco de dados, acesso a minha pasta, a minha tabela de pesquisas e acesso e recebo a referência da pesquisa passando o ID dela que eu tenho salvo no Reducer. Passando essa referência, eu consigo passar as informações que eu quero atualizar, como nome, data e imagem. Então, se eu posso mudar os três aqui, por exemplo,
clicar em editar. Eu vou editar as informações e já vou voltar para essa página. Então quando eu entrar aqui em modificar, as informações já vão estar todas atualizadas. E aqui também em coleta já vai estar atualizado o nome. E depois de atualizar no banco de dados, eu também tenho que atualizar na memória do aplicativo, não só do banco de dados. Então eu faço uma pesquisa no banco, passando a referência do meu objeto, e eu crio mais uma vez um objeto contendo o ID, que eu tenho salvo, que eu puxo do banco de dados, e todas as informações que eu tenho salva. Eu escolhi fazer dessa forma. Essas informações ela puxa do banco de dados toda vez. Então, para não ter erro, para não puxar as informações que já estão salvas, ele atualiza no banco de dados e puxa do banco de dados de novo, para poder atualizar a pesquisa com a pesquisa atualizada. E tá sempre com a informação certa e não com a informação que salva temporariamente do celular antiga. E depois de atualizar essas informações, ele navega para essa página novamente. Para a página principal novamente. Já com todas as informações salvas no Reducer, que é a memória temporária. Eu também tenho a função de apagar pesquisa, e dessa vez o listinho aqui no cantinho. Quando eu clico nele, o que eu faço é fazer esse pop-up, que começa como falso, como sem aparecer. Quando eu clico no botãozinho, eu seto o pop-up para true. Aqui on press apagar. Quando eu clico nele, então basicamente eu seto o pop-up para true. E aí aparece esse pop-upzinho correto aqui agora. Me dando a opção de cancelar ou apagar mesmo, realmente. Quando eu clico em cancelar, ele só fecha o pop-up. Mas se eu clicar em apagar, o que ele faz é... Ele passa o ID... Deixa eu achar aqui a função que foi aqui. Ele passa a tabela para o banco de dados e a pesquisa, passando o ID dela, qual pesquisa eu quero apagar no banco. Então, deixa eu ver a pesquisa que eu criei aqui. Aqui. Carnaval 2035. Então, se eu clico aqui em sim para apagar, ele já me redireciona para home e já carrega os outros dados de novo. E ele não tá aparecendo aqui porque eu já apaguei ele do banco, ele já some na hora. E aqui eu tenho que criar uma nova pesquisa se eu quiser. Ou clicar em uma que já existe para mim poder entrar nela e ver os dados. Vou entrar nesse Carnaval 2027. A página de coleta de dados, ele basicamente tem esses 5 botões. E cada um desses botões, eles chamam a mesma função, que é o give feedback. Mas eles passam o feedback que eles querem dar. Então, se eu clicar aqui, eu vou dar um give feedback, passar a palavra péssimo. Aqui eu passo ruim, neutro, bom e excelente. O que ele faz, primeiramente, é pegar o estado da pesquisa, que está salvo no Reducer, e atualizar o nome da página. Então, o que você achou do Carnaval 2027. E quando eu clico numa dessas pesquisas, ele me redireciona para a página de agradecimento. Enquanto eu estou na página de agradecimento, ele já vai fazendo todas as outras funções. Que, primeiramente, é acessar o banco de dados e atualizar aquela pesquisa, incrementando um voto no feedback escolhido. Então eu recebo aqui o feedback como péssimo, ruim, bom ou neutro. E esse feedback é incrementado em 1. Esses objetos de votação, eles estão sendo salvos com... Deixa eu só achar aqui, Carnaval 2007. Eles estão sendo salvos como int, né? Como número inteiro. Então se eu atualizar o ruim, se eu clicar lá no ruim uma vez, ele já vai atualizar aqui para 5, automaticamente no banco de dados. Mas não só isso. Além de atualizar no banco de dados, ele também tem que atualizar no celular. Então depois de atualizar no banco de dados, ele entra nesse DEM, que faz uma pesquisa do banco e pega o objeto novamente da pesquisa. E cria o objeto de novo aqui no Reducer, passando o ID e agora todas as informações novas já do banco. Para que caso tenha 2 celulares coletando os dados ao mesmo tempo, sempre que eu votar aqui,
ruim. Por exemplo, o ruim vai subir para 6. Se eu entrar aqui na tela de coleta, na tela de relatório, perdão, ele já vai atualizar o ruim para 6. Ele já vai estar sempre certo de acordo com o banco de dados. Na coleta de dados eu acho que é isso. É, eu acho que é isso da coleta de dados. Então a última página aqui é o relatório, que basicamente é onde vai exibir da pesquisa que eu estou selecionando atual, a proporção dos votos e o número de votos que cada pesquisa tem. Eu não usei a biblioteca de PyChart do SVG, porque estava dando muito erro para instalar. Para instalar com o Yarn ou com o NPM estava dando muito erro e quando eu instalava o aplicativo todo quebrava. Então eu usei essa PyChart do React Native Gifted Charts, que é basicamente a mesma coisa. Você precisa de uma objeto series, que vai ter todos os valores que você quer mostrar e as cores deles. E você consegue mostrar ele num PyChart. Essas informações elas são trazidas do selector. Então, quando atualiza essa tela, ele pega aquelas informações temporárias, salva na pesquisa, e ela cria esse objeto series com todas as informações que o usuário quer ver na tela dele. Além de passar o valor da pesquisa, ele também atualiza o texto. Ele cria um texto para ser mostrado aqui no relatório. O PyChart, por sua vez, aqui, ele recebe essa series, e aqui eu pude escolher o tipo de PyChart que eu queria e como que eu queria a cor do texto e tudo mais, e o tamanho dele. Mas aqui é basicamente a mesma coisa, aqui é só para exibir os dados. Ele puxa do Reduxer para exibir. Então, se eu tô aqui, ele não vai atualizar do banco de dados se alguém votar. Mas se eu votar aqui. Se eu votar aqui em qualquer coisa como ruim, vai para 7 agora. E entrar lá, ele já vai estar atualizado para 7. E a proporção correta. O excelente é que ele está um pouco destacado. Eu deixei ele com um shift de 1 e 3 para ele ficar um pouco para fora. Para mostrar que é o dado mais importante, eu acredito, o excelente. Ele fica um pouquinho destacado aqui para fora. Para mostrar um pouco mais a parte do banco de dados, aqui nós temos a tabela de Authentication, responsável pela autenticação e salvar esses dados do usuário, parte e-mail, criação, último login, seus provedores, e além disso também o ID de cada usuário, que é único. Nós temos o método de login ativo de e-mail e senha, onde ele é responsável pela manipulação ali das funções barra métodos de captação de e-mail, senha do usuário, envio para o banco de dados, que é uma funcionalidade mais interna aqui do Firebase. E vindo aqui no Firestore Database, nós temos a parte de pesquisas, que é possível observar todas as pesquisas que são cadastradas por um usuário na aplicação. E a partir dessas pesquisas é possível manipular ali pelo JavaScript, onde ele faz essa consulta e transforma esses dados que chegam em um JSON em imagens, que é basicamente a renderização ali na nossa tela home, onde é possível visualizar a imagem, o nome e também a data. Vale citar também que aqui ele armazena as questões, além do que é renderizado na tela, a parte também que é utilizada em outros pontos, como o feedback dos usuários em uma determinada pesquisa.